feliz em estar aqui trazendo a palavra. É sempre um prazer adorar o Senhor através da minha voz, seja ela cantada ou sendo também boca de Deus, né, ministrando a palavra. Deus é muito bom com as nossas vidas. E o Alexandre lembrou bem ali, né, no início da caminhada, né? Lembrei do Alexandre ali, a gente passando um perrengue com ele, carro quebrando, é muita pena preta que Tardelli que ele tinha muita pena preta, até a gente tirar aquelas penas pretas todas dele lá, demorou. Ainda tem um pouquinho, mas está saindo aos poucos. Amém, queridos? O tema dessa palavra vai ser constante no amor de Deus. O tema da palavra, constante no amor de Deus. Deus ministrou algo no meu coração de ontem para hoje, de hoje para agora. Algo muito interessante. Todas as vezes que você me vê pregando, né, o pastor Marcelo tem uma tônica, né? Ele fala sobre oração, né? Todas as vezes que você me vê pregando, você pode ter certeza que eu vou falar ou de amor, ou de paternidade, ou de relacionamento. Porque são esses três parâmetros na minha vida que eu vejo um resultado muito grande no meu dia a dia. Muitas pessoas são impactadas por cada área na sua vida. E essas três áreas da minha vida foram as áreas que eu tive muita dificuldade de conseguir administrar. E isso é bom. Porque todas as vezes que a gente tem dificuldade, Fábio, e a gente leva para Deus, o que Deus ele faz? Ele aperfeiçoa. Então, a boca fala do que o coração está cheio. Então, meu coração está cheio de amor, está cheio de graça. Eu amo me relacionar com os meus amados irmãos, com as pessoas que estão ao meu lado. Eu amo ser pai. Eu amo cobrar. E por que eu falo de tudo isso? Esses três parâmetros. Eu não tive um pai para me ensinar. Eu não tive. Eu não sabia o que era ser pai. Eu vivi a minha infância, a minha adolescência e até mesmo como adulto, sem uma referência de pai. Eu fui conhecer o meu pai por volta ali de 15 anos. Foi quando eu aceitei Jesus. Aí me afastei com 17. Mas eu fiquei tão apaixonado por esse pai, cara, que eu voltei e nunca mais saí dos seus braços. E Deus, ele ensina a gente naqueles momentos de dificuldade, naquelas adversidades. Show. Deus, ele nos ensina a ser uma pessoa melhor, se quisermos. Eu costumo falar que as adversidades, elas só têm duas missões nas nossas vidas. As dificuldades só têm duas missões na nossa vida: nos tornar melhor ou pior diante de Deus. E o que nós temos nos tornado diante das situações que nos acontecem? Ora é uma enfermidade, ora é alguém falando mal da gente, ora é uma falta de dinheiro, ora é um marido que abandonou, a esposa que abandonou, é uma dificuldade no casamento, ora é uma discussão. E o que tudo isso tem nos tornado? Uma pessoa melhor ou pior diante de Deus? Ou até mesmo diante da sociedade?
Eu vou trazer uma palavra aqui, que está em Hebreus 10, a partir do versículo 22, que dá uma direção para que nós possamos ser constantes no amor de Deus. Ah, pastor Tony, mas eu sou constante no amor de Deus, eu amo a Deus. Todo mundo fala isso. Até mesmo quem não serve ao Senhor fala que ama a Deus. Não é verdade? Mas será que amamos mesmo? Será que estamos dispostos a cumprir os seus mandamentos? Tudo aquilo que Ele nos diz? Hebreus 10, versículo 22, diz assim: cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E o 24. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao quê? Vou repetir. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao quê? E às boas obras. Não deixando nossa muita congregação como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vem aproximando aquele dia. Amém? A palavra de Deus diz que os dias ele está próximo, e a gente tem escutado isso muito. E alguns sinais da vinda do Senhor, um dos principais sinais é o quê? A falta de amor. E se observarmos, essa falta de amor tem levado as pessoas a fazer o quê? Cristo em casa. Já pararam para pensar sobre isso? E esse versículo fala exatamente isso. Para não praticar esse tipo de coisa, para buscar a Deus nas congregações, para se relacionar. O versículo 24: consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, o que estimula o amor e as boas obras nas pessoas? Relacionamento, o amor. Ser constante no amor é se relacionar uns com os outros. Estimula o relacionamento, estimula o quê? O amor. Então, como que a pessoa pode ser constante no amor se ela está afastada ou de Deus ou de alguém? Querido, a igreja, ele é algo interessante. Você já viu uma pessoa que fala assim: eu vou me santificar, eu vou subir um monte e ficar 40 dias lá em cima? Já ouviu alguém falando isso? Sim, não é? Aí, qual é o principal argumento daquela pessoa que fala isso? Porque eu vou me afastar das pessoas, não é isso que eles falam? Eles não ficam lá em cima isolados? Lamento dizer, mas está indo contra a palavra. Se ela quer se santificar, ela tem o quê? Que se relacionar. Mas como é isso, pastor Tony? Simples. Mateus 5, 43 e 44 diz assim: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo?
Eu vos digo, porém, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. A provação, ela nos faz nos tornar melhor ou pior diante de Deus. Então, se eu quero me santificar diante de Deus, eu tenho que fazer o quê? Amar a Deus acima de todas as coisas, não é isso? E o segundo mandamento? Amar o próximo como a ti mesmo. Como que eu vou me santificar a Deus me abstendo do segundo mandamento? Não tem como. Não tem como. Aí eu vou fugir de pessoa porque a pessoa falou mal de mim? Eu vou cancelar aquela pessoa porque ela falou mal de mim? Quando esse tipo de coisa acontece nas nossas vidas, né? Tem até nas redes sociais, né? Quando você vê alguém falando mal de você, né? Chamados haters, né? É assim mesmo, né? Que fala mal da outra pessoa. O que a pessoa faz? Cancela, não é isso? Ela exclui, bloqueia, não é isso? Não é isso, Manu? O cristão não pode fazer isso não, cara. Eu pego na veia. Esse negócio de crente não falar com o irmão, tô chateado, tô de mal. Filho, tô de mal com a mamãe, tô de mal com o papai, tô de mal com o meu amigo. Isso não é papel de crente, querido. Deus, Ele colocou a congregação, a igreja, exatamente para forjar o nosso caráter. Você sabia disso? Deus, Ele colocou as pessoas para forjar o nosso caráter. E se queremos ser pessoas melhores diante do reino de Deus, diante da sociedade, precisamos conviver em relacionamento, amando uns aos outros, admoestando uns aos outros, advertendo, cuidando, dando uma palavra amiga. E a igreja serve para isso. Geralmente, quando estamos tristes, chateados, qual é a primeira coisa que a gente faz? Se isolar. Já parou para pensar sobre isso? Qual é a primeira estratégia que Satanás coloca nas nossas vidas quando estamos tristes, chateados com alguma coisa? Se isolar. Essa é uma peça fundamental que Satanás tem contra as pessoas, contra os filhos de Deus. Satanás, ele quer fazer sempre o oposto do que Deus faz. Deus, ele fala na tua palavra: ame, se relacione. Satanás fala: odeie, se isole. O que nos faz ser melhor diante de Deus? Ter um bom relacionamento. Primeiramente a Deus e depois com os irmãos. Em Salmo diz: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Eu não posso me isolar. Eu não posso me afastar da congregação. Jamais, querido. Deus, ele quer falar algo com a gente. Deus, ele quer ensinar a gente.
Deus, Ele quer fortalecer-nos. A Tua palavra diz que o cordão de 3 dobras é mais difícil de arrebentar. Se alguém prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Eclesiastes 4:12. Por isso a importância de congregar. Eu, mais o meu amigo Fábio e o Espírito Santo, somos 3. Mas se eu estiver sozinho, eu perco até o Espírito Santo, sabia disso? Já paramos para pensar sobre isso? Todos aqueles que falam assim, eu vou servir a Deus em casa, pode ter certeza, faz um teste para você ver se você não vai começar a ficar vazio. Estou mentindo? A gente não sente falta? Porque o Espírito de Deus, ele se move dentro de nós. Nós exalamos o Espírito de Deus. O brilho do Senhor, nós exalamos uns para os outros. E aí, como brasa, o que acontece? Aquela brasa que está fraquinha, uma outra que está mais acesa, o que vai acontecer? Vai aquecer. E juntos vamos formar um braseiro. A igreja traz a unidade. Por isso a importância de congregar, querido. Não podemos jamais deixar a nossa congregação. Aqui é onde nós aprendemos. Aqui é onde nós nos relacionamos. Aqui é onde nós amamos. Aqui é onde nós perdoamos. Por que você não deixa o teu trabalho quando você está chateado? Faço uma pergunta. Quando você está chateado no seu trabalho, alguém falou mal de você, alguém tentou te boicotar, você fica em casa, você abandona o trabalho? Não. Por que você não faz isso? Vai pesar no bolso, não vai? Aí quando você chegar no final do mês, cadê o salário? De repente até mandado embora. Mas por que quando estamos chateados, tristes, desanimados, a primeira coisa que a gente faz é: eu não vou para a igreja? A gente não percebe, sabe por quê? Porque o inimigo nos cega. Não deixa a gente entender que também a gente está perdendo. O que é mais precioso? A presença de Deus ou o dinheiro? Não tem nem como comparar, querido. Não tem. Na escola dominical a gente estava falando sobre isso, e o pastor falou que ele desconhece o tal do segundo amor, porque ele só conhece o primeiro amor, porque ele só está no primeiro amor. E o pastor falou: desde quando eu me converti até hoje, o meu amor por Deus só aumentou. E geralmente o discurso que a gente escuta é o quê? Volta ao primeiro amor, não é isso? Porque o amor, ele se esfriou. Aí a pessoa que era ativa, né? Fazia evangelismo, fazia um montão de coisa, pregava, né? Lavava a igreja, lavava o banheiro, fazia quentinha. Aí foi desanimando, foi olhando para o irmão, foi olhando para a irmã, foi olhando para o pastor, e aí sentava aqui na frente,
Daqui a pouco sentou no segundo banco, daqui a pouco no terceiro, no meio, daqui a pouco está lá atrás. Mas não é você não, tá, Paulinho? É só uma conjectura. E aí, quando a pessoa está lá atrás, ela vai saindo igual uns aí, né, pastor? Igual uns aí, sai de fininho, aí às vezes o pastor, ô filhão! Ó! Aí tem que chamar pelo nome, né, pastor? Mas querido, às vezes acontece isso. Por quê? Porque os nossos olhos, ele não está constante no amor de Deus. E aí a gente está olhando os erros, as falhas. Queridos, eu aprendo muito com esse tipo de coisa. Muito, 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 muito. Não sou a melhor pessoa, também não sou a pior, mas eu tenho buscado muito a Deus, a entender todas essas coisas. Congregar é você entender, compreender o jeito da outra pessoa, o caráter da outra pessoa. É você reconhecer que você errou. Qual é o lema de um empresário que tem um comércio? O Rafa pode me dizer ali, o cliente sempre tem razão. Por quê? Porque você evita um caminhão de problemas. Deus, ele fala exatamente isso. Quando ele fala assim, olha, se o teu irmão tem alguma coisa contra você, peça para ele vir até você. É assim que fala? Não. Vá você a ele. Vá você a ele. Não é você que tem. A pessoa que tem. Vá você a ele. E perdoa. E peça perdão. O que isso significa? Que a sua razão foi embora. Ser cristão é desse jeito. Ser cristão é você não se importar em perder, não se importar em se humilhar, porque a Bíblia fala, cara, aquele que se humilha, eu exalto. Mas aquele que se exalta, eu abato. Servir a Deus é simples, eu costumo falar isso. As pessoas complicam muito, querido. Ninguém quer ceder. Muitas pessoas são agarradas com costumes de família, familiar. Quantas vezes nós já fomos evangelizar alguém e a pessoa fala assim, não, a minha família é de tal religião e eu tenho que ser também. Já ouviram isso? E eu vou seguir a minha família. Está enraizada ali dentro dela aquilo ali e não abre a mente para o novo. Não abre a mente para aquilo que Deus quer colocar. Nós precisamos ser constantes no amor de Deus. E ser constante no amor de Deus é amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a ti mesmo, até mesmo os nossos inimigos, como disse aqui na palavra. Você amar o teu próximo é muito fácil. Bertão, eu amar minha esposa, meu filho que está próximo de mim, que eu convivo com ele todos os dias, é muito fácil. Agora, amar aquele que me fez mal, amar aquela pessoa que falou mal de mim, é difícil, mas é possível.
Sabia disso? Não é possível. E aí na aula domingo, eu perguntei ao pastor, eu já sabia a resposta, porque eu aprendi aquilo ali. E eu perguntei ao pastor assim, pastor, o que te fez essa pessoa que jamais abandonou esse primeiro amor e simplesmente só evolui, só cresce, só fica cheio a cada dia mais? E ele falou, a constância, ser constante. E foi exatamente isso que alguns anos atrás eu observei, o Espírito Santo de Deus falou comigo. Quem me conheceu há 20 anos atrás não sabe o homem que eu me tornei hoje. Tem muitas pessoas aqui que me viam há 20 anos atrás, 15 anos atrás. E muitas pessoas que me conhecem agora, vê esse Tony mais tranquilo, né? Um pouco mais sereno. Às vezes, né, cobro meu filho, algumas pessoas veem, mas tudo dentro do respeito, dentro do carinho, dentro do amor. Você quer saber se eu sou um bom pai, um bom marido? É só ir lá em casa, é só perguntar ao meu filho, perguntar à minha esposa. Pode perguntar, querido. Dou toda a liberdade de você fazer isso. Se é algo que já estão perguntando, pode falar, não precisa mentir. Tô brincando, hein? Esse sou eu, querido. A palavra de Deus diz que nós devemos ser de uma palavra só. É sim, sim, não, não. Não podemos ter ânimo dobre, ser pessoas de duas caras. Dentro de casa uma pessoa e fora outra pessoa. Dentro da igreja uma pessoa e do lado de fora outra. Se somos servos de Deus, somos servos de Deus dentro da igreja, no trabalho, em casa, na escola. Devemos ser constantes no amor de Deus. Esse amor, ele tem que ser carregado por nós. A ponto de uma pessoa querer discutir com a gente. E tem crente que fala assim, eu sou crente, mas não sou bobo não, né? Já ouviu essa expressão? Deus vai te castigar, hein? Não tem isso também? Vou chamar a justiça de Deus para você, não tem isso também? Meu irmão, isso não é papel de crente não, querido. Não é papel de crente não. A palavra falou aqui. Cara, nós temos que considerar uns aos outros. O que nos vai nos tornar constante em amor é o que? O relacionamento. O que vai estimular ao amor de Deus e as boas obras é o que? O relacionamento. Então, quer ser uma pessoa melhor? Se relacione. Quer ser um cristão melhor? Se relacione primeiramente a Deus, com Deus. Busca Deus no seu íntimo. Feche a porta do seu quarto e ore em secreto. Se você quer ser uma pessoa melhor, venha para a igreja. Venha para a igreja, mas você vai ver aqui o irmão Tony errando, o irmão Tony chateado, franzindo a sobrancelha, brigando com o Caio, cobrando o Caio. Mas isso vai nos tornar melhor. Eu sei que é difícil, queridos, porque
Foi difícil para mim. Foi muito difícil. Como eu falei para vocês, eu tenho esses 3 pilares, que é a paternidade, o amor e o relacionamento. Algo que eu venho aprendendo constantemente a lidar. Porque eu não tive pai. Eu não tive relacionamento de pai. Eu não tive amor de pai. Sabe como que eu aprendi? Me relacionando. Com quem? Com Abba. Com Deus. Só Ele, queridos. Só Ele pode transformar um coração. Só Ele pode transformar uma vida inteira. Às vezes você está 30, 40 anos agarrado na sua convicção. Deus, Ele pode trocar de uma hora para outra. Simplesmente para você fazer a pessoa que está do teu lado feliz. Sabia disso? Deus, Ele pode trocar a tua convicção. Entenda isso. Simplesmente para fazer a pessoa que está do teu lado feliz. Talvez você está ali sustentando algo que está fazendo você se afastar do seu esposo. Talvez você está sustentando algo que está fazendo você se afastar da sua esposa. Talvez você está sustentando algo que está te fazendo se afastar de Deus. E ser constante no amor é muitas das vezes você abrir mão de algumas convicções que te afastam das pessoas que você ama e que te afasta de Deus. Pense nisso, querido. Se você ama o seu esposo, se você ama a sua esposa, e tem algo que ela já pediu, ou ele já pediu para você, por muitas vezes, é claro que aquilo que não vá ferir a santidade de Deus. Se tem algo que você pode mudar, que não vá ferir a santidade de Deus, mude. Para fazer aquele que está do seu lado feliz. Às vezes é uma coisa tão simples, querido. Às vezes a esposa está brigando ali 1 milhão de anos porque o esposo não consegue colocar a toalha molhada pendurada no varal. E aquilo ali, rapaz, entra no coração da esposa, a esposa perde toda a razão. Esposa do meu coração, às vezes você tirar essa convicção do teu coração e amar o seu esposo por conta disso, vai fazer você fazer ele feliz e vice-versa. Estou dando uma moral para os homens aí, ó. E vice-versa. Às vezes tem coisa também que o marido quer tanto que a esposa também deixa de fazer. E às vezes a esposa não quer fazer. Às vezes a esposa não quer cozinhar. Olha aí, ó, algumas se acusando aí. Vou dar uma dica, mulheres. Vou dar uma dica. YouTube. Fazendo merchan. YouTube. A minha esposa, quando tem dúvida, ela vai lá, não é isso, mulher? E o negócio sai legal mesmo. Sai bom. Quem conhece as culinárias ali da Quitutes,
da professora Ana Cristina. É possível você mudar uma convicção para você fazer aquela pessoa que você ama feliz. Pense nisso, queridos. Seja constante no amor. Não ame uma vez ou outra. Seja constante no amor de Deus. Um amor ágape. Seja constante. Não ame simplesmente porque está te fazendo bem, não. Ame até aquele que está te fazendo mal, que está fazendo você sofrer. Ore por ele. Perdoe ele, perdoe ela. De verdade. Será que não é isso que Deus está esperando da gente? Vamos mesmo cair na estatística do amor se esfriou? E aí? Reflita sobre isso. No fim dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. E aí? Vamos cair nessa estatística? Deus está falando algo com a gente aí. Seja constante no amor, querido. Não ame uma vez ou outra, não. O ponto-chave para você ser constante no amor, como a gente entendeu nessa palavra, se relacionar com Deus e com o ser humano. Tem gente, querido, que já desistiu de pessoas e prefere amar cachorros, gatos. É sério isso, querido. É sério. Isso é a pior coisa que o inimigo pode ter colocado no coração de uma pessoa. A ponto de não querer um filho, querido. Mas beijar até um cachorro na boca. Será que Satanás não está brincando com o povo? Agora há pouco, sem falar de política, mas é um fato. Teve um cara chamado nosso presidente, que chamou um feto, um bebê, uma criança que está no ventre, de uma mulher de monstro. Não quero entrar em debates, é uma situação muito complicada, querido. Mas tem muitos exemplos de pessoas que nasceram fruto de algo errado, que eu não quero nem citar aqui, que são bênçãos. Que são bênçãos. A Bíblia fala, não é o nosso passado que nos define. Não é. Possa ser que tenha uma memória, possa ser uma memória intocável, algo tão difícil, mas será que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, não tem poder para mudar aquilo? A Bíblia fala que o passado já não lembro mais, eis que tudo se fez novo. Ame, querido. Ame. Seja constante no amor de Deus. Pense um pouco mais se você tem perdoado. Pense um pouco mais o que você tem feito
pela pessoa que está do teu lado. O Senhor. Fala com o teu povo, fala conosco. Precisamos ouvir a tua voz. Não deixe, querida, o inimigo silenciar você. Não deixe, querido, o inimigo isolar você. Está com problema? Está com algum tipo de dificuldade? Busque a igreja. Busque a igreja. Busque isso aqui, congregar. Eu tenho certeza, querido, que congregar vai fazer você aprender mais. Ainda que seja com os erros dos outros, ainda que seja com o seu próprio erro, mas você vai se sentir vivo. Amém, queridos? Até aqui que Deus tem falado comigo no coração. Seja constante no amor de Deus. Amém?